Olá pessoal, tudo bem? Chegamos para mais uma semana de aulas online. Hoje é dia de aula de matemática, certo? E a gente vai continuar com o assunto sobre geometria, porém agora a gente vai especificar um tipo de triângulo, certo? É o triângulo retângulo. Se liga que esse triângulo é muito importante. Vem comigo e vamos ver o que é que ele tem de diferente. Então, como foi dito, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as relações métricas nos triângulos retângulos. Uma grande descoberta que envolve a medida diária. Essa descoberta é o Teorema de Pitágoras. Temos aqui que esse lado do triângulo vale A, esse lado vale B e esse lado vale C. O que é que isso tem de especial? Ele percebeu que em todo o triângulo que for desse tipo aqui, ó, retângulo, perceba que esse triângulo amarelo lá dentro, ele é reto nesse ponto aqui, né? Tem um ângulo reto aqui. Então é um triângulo retângulo e todos os triângulos retângulos vão possuir essa propriedade, que se chamou de Teorema de Pitágoras. Quando você pega esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado, ele percebeu que esses dois quadrados aqui, esse azul e esse verde, ele consegue encaixar perfeitamente dentro desse quadrado vermelho. Fica perfeitinho lá dentro. E com isso surge esse teorema aqui, que diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida do lado maior é igual à soma dos quadrados das medidas dos comprimentos dos outros dois lados. Ou seja, ele olha que quem é o lado maior. Como é que você vai saber? Às vezes o triângulo ele é bem grande e os lados são parecidos. Como é que eu sei qual é o lado maior? É só olhar o seguinte: sempre o lado maior de um triângulo é oposto ao ângulo maior. Aí você vai olhar, o ângulo maior não é o de 90 graus, o lado que é oposto a ele é o lado maior, certo? Então, ó, esse lado ao quadrado, essa medida C ao quadrado, é igual à soma das outras duas também ao quadrado. Ou seja, C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado, certo? Esse é o Teorema de Pitágoras, é isso que ele diz, certo? Aplicando aqui, ó, eu tenho esse triângulo aqui, tá bom? Eu tenho duas medidas, desse lado e desse lado, e eu quero descobrir quanto vale o lado maior. Bom, utilizando o que ele falou aqui, ó, o quadrado da medida do lado maior é igual à soma dos quadrados das outras duas medidas. Então, eu não sei quanto vale esse lado, vou chamar de x. Então, x ao quadrado, o quadrado da medida do lado maior, é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, ó. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Beleza? É isso que diz o Teorema de Pitágoras, é só isso. O lado maior ao quadrado é igual à soma dos outros dois ao quadrado. E aí você tira o quadrado aí deles e faz a conta. Então, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Então, x ao quadrado é igual a 9 mais 16. 9 mais 16, 25. Então, x ao quadrado é igual a 25. Detalhe aqui, eu não sei se vocês lembram, a gente já deve ter estudado isso em anos anteriores. Eu sei que se fosse aula presencial eu já teria dito isso a vocês em algum momento. Agora eu não tenho certeza se eu já passei em vídeo nas aulas à distância falando isso para vocês. Mas ó, se eu tenho x ao quadrado, se eu tenho qualquer coisa aqui ao quadrado, o outro lado não tem quadrado, e eu quero tirar esse quadrado daqui, então eu coloco raiz quadrada do outro lado, certo? Então esse quadrado, a gente não faz sempre a operação inversa quando está fazendo a equação e tal, passa para o outro lado negativo, às vezes passa dividindo. Então aqui quando está ao quadrado, a gente passa mais ou menos a raiz quadrada, para ser bem exato, é mais ou menos a raiz quadrada. Porém, como isso daqui é uma medida, né, não existe tamanho negativo, então a gente desconsidera a parte negativa e fica somente com a raiz quadrada positiva mesmo. Então, esse quadrado aqui do x, a gente passou para o outro lado como se fosse raiz quadrada, tá bom? Então, x é igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, todo mundo sabe que é 5. Ou seja, esse lado maior aqui
do triângulo, ele vale 5 centímetros. Tá ok? Fácil de entender? Sempre o lado maior, observe isso, tá? Você não vai sempre colocar x aqui não. Se aqui eu tivesse um valor e faltando um valor daqui, aí a gente ia colocar sempre ao lado maior ao quadrado igual a soma dos outros dois lados também ao quadrado. A ordem aqui, quem vem primeiro, quem vem depois, tanto faz, tá? Poderia ter colocado 4 ao quadrado e 3 ao quadrado, tanto faz, a ordem desses dois. Agora, antes da igualdade, sempre vai ser o lado maior, tá ok? Então, fechei aqui a resposta, né? E vamos ver aqui mais alguns exemplos, tá? Por exemplo, o que eu acabei de falar aqui, aparece nesse exemplo. Perceba que aqui, ó, o lado maior tem o valor. E o que está faltando valor agora é um dos outros lados. A gente chama, vou dar nome aos bois, tá? Isso aqui é um triângulo retângulo. O lado maior ele é chamado de hipotenusa, tá bom? Hipotenusa. E esses dois outros lados são chamados de catetos. Em outro momento eu especifico para vocês essa nomenclatura, tá? Nesse momento eu só estou mais interessado em mostrar para vocês a utilidade do Teorema de Pitágoras. Segundo o Teorema de Pitágoras, o lado maior ao quadrado é igual o quadrado à soma do quadrado dos outros dois. Então vamos lá. Dá 15 ao quadrado mais 9 ao quadrado mais x ao quadrado. Antes da igualdade está o lado maior. E aqui a ordem tanto faz. Se eu tivesse colocado x aqui e aqui o 9, tanto faz a ordem, beleza? Então vamos lá. 15 ao quadrado dá 225, 9 ao quadrado dá 81. Então fica dessa forma aqui, tá bom? E aí a gente vai utilizar um pouquinho do que a gente sabe de equações, tá? Vou passar esse 81 para junto do 225. Esse 81 não está positivo, é só passar para o outro lado negativo. Quando ele passa para o outro lado negativo, vai ficar 225 menos 81. E aí dá 144, que é esse resultado aqui. Chegando aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Não tem um quadrado aqui? A gente passa para o outro lado, raiz quadrada. Lembrando que, quando eu tenho um quadrado, na verdade era para eu passar mais ou menos raiz quadrada. Eu só estou passando ela positiva porque estamos nos referindo a tamanho, o tamanho do lado, certo? Se fosse uma equação de segundo grau, outra coisa, você ia passar mais ou menos, tá ok? Passei o quadrado para o outro lado, né? Ficou raiz quadrada de 144 é igual a x. Por que o x está lá no segundo membro? Eu deixei dessa forma para não atrapalhar vocês, eu só vou mudar no final, tá? Quem quisesse ter mudado eles de posição, quando fica um termo aqui, outro termo aqui, você já poderia ter mudado de posição e deixar x ao quadrado igual a 144, que é a mesma coisa, tá bom? Mas tem aluno que se confunde, eu deixei, vou fazer a conta toda, só vou trocar no final. Beleza? Então, quanto é a raiz quadrada de 144? 12. Então, 12 é igual a x. Se 12 é igual a x, pelo mesmo motivo, então x é igual a 12. Troquei de lado. Bom, por que eu fiz isso no final? Porque tem aluno que se confunde. Mudou de lado porque não mudou de sinal. Por que mudou de lado e não mudou de sinal? Porque mudei os dois de lado, tá? Se eu tivesse mudado de sinal, eu teria que mudar de sinal os dois. Ia ficar menos x igual a menos 12. E aí depois eu ia ter que multiplicar por menos 1 para deixar eles positivos. Ou seja, ia dar um trabalho à toa. Então, por isso que eu deixei para mudar de lado no final, para ninguém estar reclamando. Se 12 é igual a x, então x é igual a 12, pô. Então acabou, é isso aí. Então esse cateto de baixo aqui, o valor dele é 12. Beleza? Vamos para outro exemplo aqui. Aqui a gente quer saber o que? O lado maior. Quanto vale o lado maior? Não coloquei x aqui, mas a gente pode colocar na nossa conta. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Por quê? Porque o lado maior é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Tá bom? Então, x ao quadrado é igual. Sim. Outra coisa. Antes de eu fazer essa conta, eu lembrei aqui.
é o seguinte: percebeu que 15 é um número natural inteiro, né? Natural mesmo, beleza. 9 também é um número natural. O valor de x aqui deu 12, que é outro número natural. Quando esses valores se combinam, tá? Quando a soma dos quadrados dos números dá também o quadrado de outro, e eles se combinam, dá tudo natural assim, tudo certinho, tudo bonitinho. Esses três números são chamados de ternos pitagóricos. Ternos porque são três, tá? Pitagóricos porque vem do teorema de Pitágoras, e os três deu certinho, bonitinho, ó, certinho, combinou, 15, 9, 12, tudo inteiro, tá vendo? Mas não é sempre, na verdade é pouquíssimas as vezes que isso acontece, de dar tudo inteiro. Na maioria das vezes não vai dar, tá? Eu deixei os dois exemplos iniciais inteiro para não estar confundindo, não estar criando coisas na cabeça de vocês. Mas esse terceiro exemplo aqui vai mostrar que nem sempre é assim, tá bom? Então, quando der tudo inteiro, a gente chama de ternos pitagóricos. É um nomezinho especial quando eles se combinam. Quando não se combinam, vai ser o caso aqui desse exemplo do triângulo amarelo, tá? A gente tem x ao quadrado é igual a 25 mais 100. Eu já fiz a conta lá, não sei se eu fiz a conta com vocês, eu cliquei aqui sem querer. Mas enfim, dá para vocês perceberem aí de onde veio isso. Então x ao quadrado é igual a 25 mais 100. 25 mais 100 é igual a 125. Então, como a gente tira o quadrado ali, é só passar a raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 125. Eita, e agora? Raiz quadrada de 125 não é exata. É um número irracional. A gente já estudou isso lá no começo do ano. É um número irracional. E agora? E agora nada. Acabou a conta aqui. Tá bom? A gente não tem que se importar com isso não. Como a gente já está no nono ano, a gente já estudou números reais, então raiz quadrada de um número que não é exato é um número irracional, um número como qualquer outro. O x, essa diagonal aqui do triângulo, né, vale raiz quadrada de 125. Se é exato, se não é exato, problema dela. É isso que ela vale, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer aqui é entender as contas que estamos fazendo e perceber que nem sempre as coisas são bonitinhas como a gente espera. Assim como é na vida real, né? Nem sempre tudo sai bonitinho como a gente espera, mas a gente tem que entender elas do jeito que elas são. Então, essa diagonal aí vale raiz quadrada de 125, acabou por aí. Beleza? Por fim, só para a história ficar mais bonitinha, tá? Sabe aquela história de raiz quadrada de um número que não é exato ser um número irracional, que eu acabei de contar para vocês, inclusive, agora, tá? Ela surgiu exatamente por conta do teorema de Pitágoras. Foi por conta de olhar esses triângulos aqui que surgiu essa história de raiz quadrada de um número que não é exato. Sabe por quê? Por conta de um quadrado. Quando Pitágoras descobriu os valores aí para calcular a diagonal de um triângulo, aí foi observado o seguinte: se eu pegar um quadrado de lado iguais a 1, tá? Todos os lados desse quadrado são iguais a 1. Pode ser 1 centímetro, 1 metro, qualquer coisa. 1, tá? E eu traçar essa diagonal aqui, quando eu traço a diagonal de um quadrado, eu estou formando dois triângulos. Pintei aqui para vocês observarem o triângulo de baixo, e o rosa mais claro tem outro triângulo idêntico, né, semelhante, em cima, tá bom? E aí, de onde surgiu essa história de número irracional? Quando eles pegaram um quadrado, a gente sabe que os egípcios, eles faziam as medições de terra toda vez que o Nilo enchia, aí quebrava as medições dele, enfim. Então, quando eles estavam fazendo as medições dele, aí fizeram lá um quadrado com 1 de comprimento, pode ser 1 metro, uma braça, 1 hectare, qualquer coisa. Era 1 e era um quadrado, desse jeito que está aqui. Quando eles traçaram a diagonal para poder fazer a divisão perfeita das terras entre eles, eles perceberam que o valor dessa diagonal
seria calculado pelo teorema de Pitágoras dessa forma: x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Só que 1 ao quadrado é igual a 1, então x ao quadrado é igual a 1 mais 1. E 1 mais 1 é igual a 2. Para tirar aquele quadrado dali, a gente passa a raiz. E agora, qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 2 para tirar essa raiz aí? Não tem. E agora? E aí eles começaram a fazer conta e fazer conta e fazer conta e fazer conta e fazer aproximação e fazer conta e fazer aproximação e fazer conta e descobriram, por fim, depois de algum tempo, que raiz quadrada de 2 não dá um número exato. E aí foi a partir daí que eles tiveram a brilhante ideia de surgir os números irracionais. Beleza? Então, só uma historinha aí para finalizar, antes de passar para vocês a nossa linda atividade. Pessoal, hoje está bem fácil a atividade, tá bom? Eu espero que todo mundo tenha entendido aí o assunto, tenha entendido, porque é bem o básico, tá? É uma equaçãozinha com uns quadradinhos aí, mas bem fácil. Vocês perceberam que não tem muita dificuldade, é basicamente isso. E não se preocupem se a raiz quadrada não der exata, tá bom? Porque nem tudo é perfeito nesse mundo. Então nem todos os termos são pitagóricos. Então, beleza, galera, eu fico por aqui. Boa semana a todos. Façam aí a atividade. Eu espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau, beijão, até mais. Fui!